Oi, esse é o Dona Cannabis, um podcast com um olhar diferente sobre cannabis medicinal, o olhar de uma atípica mãe. Eu sou Manu Pinheiro, jornalista, mãe de 3 e um dos meus filhos tem autismo e deficiência intelectual. Ele usa cannabis medicinal há aproximadamente 1 ano e meio e desde então a nossa vida foi outra, com muito mais qualidade e muito mais felicidade também. Então eu comecei a compartilhar a nossa experiência com a cannabis aqui na internet e foi assim que surgiu o Dona Cannabis Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai conhecer a história de uma mãe atípica também, a Aline Menezes, que tem o Miguel, né, de 11 anos, com nível 3, e o Benício, com o nível 1. Isso. Não é isso, Aline? Como é que foi esse diagnóstico, primeiro do Miguel e depois do Benício? Então, quando o Miguel nasceu, com menos de 1 ano, a gente já sabia que tinha algo diferente. A minha avó... Sério? Tão cedo assim? Sim, porque a minha avó era terapeuta ocupacional. Uhum. Então, ele já tinha movimentos estereotipados com 6 meses, quando ele começou a ficar sentado, frente para trás, estereotipias vocais. Então, a gente sabia que alguma coisa tinha ali, provavelmente autismo, mas mais o que a gente não sabia. Então, com 1 ano, a gente já sabia que tinha uma coisa errada. Levamos no neuro, ele começou a tomar medicamento, neuroleptil, com 1 aninho. Nossa. Pois é, e a gente foi estudando, já tinha cada vez mais certeza, porque ele é muito clássico. Então, mas o papel mesmo, que naquela época tinha um tabu no Brasil, que só a partir de 3 anos que dava um laudo para autismo. Uhum. Tinha que esperar fazer 3 anos. Mas assim, desde sempre a gente sabia que ele era uma criança típica, autista, provavelmente com mais alguma coisa, e o tempo iria dizer, né? Mas basicamente foi isso. E o Benício, como é que foi? O Benício, quando eu peguei o laudo físico do Miguel, eu já estava grávida do Benício. E aí eu fiquei alerta desde quando ele nasceu. Eu falei, pronto. Ele tá com quantos anos, o Benício? 8, vai fazer 9 agora em Aham. novembro. E aí eu falei, bom, vou ficar de olho. Só que eles são completamente diferentes um do outro, né? Então, assim, tudo que um apresenta, o outro é ao contrário. Então, foi bem difícil o diagnóstico. Caramba. Do Benício veio mesmo certeza com 4 aninhos e pouco. Uhum. Porque ele, por ser nível 1, ele era nível 2, porque ele demorou a falar. Tem bastante coisa. Mas mesmo assim, bem mais brando que o Miguel. Uhum. Então, demorou um pouquinho mais a sair. Mas eu já tinha meio É legal a que... gente falar sobre isso, assim, dos níveis, que o autista ele pode transitar entre os níveis, né? Sim. Dependendo, né, da estimulação, do tratamento. E foi isso que aconteceu, né, com o Benício. Sim, o Benício, ele teve um prejuízo de fala, né? Ainda tem. Ele tem dificuldade de se expressar, de se comunicar. Ele começou a formar frases mesmo de 2 anos para cá, com sentido. Antes era ecolalia. Então, a gente, pelo nível de suporte de comunicação, a gente dava o nível de suporte dele dentro do TEA. Então, como depois que ele começou a usar o canabidiol, já vou entrando um Pode pouquinho no entrar, sim, assunto, sim. de pouco tempo pra cá, ele deu uma evoluída Sério. bizarra. Inclusive, só para comentar, a Aline veio de Teresópolis aqui para São Paulo só para participar do nosso podcast, assim, que honra, né? Tô muito feliz mesmo. Obrigada. E aí, a Aline me contou que o Benício falou assim, eu quero viajar também. Isso foi muito legal, né? Sim, ele tá super, assim, espontâneo, ele tá, assim, bem respondendo, assim, as questões que antes pra ele era uma dificuldade muito grande, que é se comunicar, né, basicamente. Tanto que eu também uso comunicação alternativa com ele, o CAA, em vários aspectos, que ele tem dificuldade, por exemplo, apesar de ser um autista oralizado, ele não consegue se comunicar, tá com fome. Ah, sério? Então, a gente dava o nível de suporte do Benício muito pela questão da comunicação. E tem muito pouco tempo, né, que ele começou a Pouquíssimo cannabis. tempo. O quê? 1 mês? Um pouquinho mais. Nossa, é incrível, Teve. porque às vezes demora mais. O Enzo, por exemplo, foi com 2 para 3 meses que eu comecei a ver resultado. Nossa, dele foi muito... Nossa, tanto que a gente já quer aumentar aí o tratamento, Aham. expandir, porque realmente tá muito positivo. E ele só toma o canabidiol. Nossa, que legal. Isso é legal. Ele nunca tomou outra medicação, né? Nunca tomou. Muito bom. A gente resolveu... Hoje ele só toma com CBD sem THC. Aham. Porque a gente queria ver mesmo aos poucos como o corpo dele ia reagir nessas substâncias. E já respondeu né? bem, né? Com uma dosagem baixa, Pois inclusive, né? Pois é, muito bem. Agora, assim, mais uma vez diferente do Miguel, porque o Miguel já chegou a usar. Como é que foi a história de vocês, da cannabis com o Miguel? Então, tudo começou em 2016, quando eu estava num grupo de Facebook, e aí tinha um grupo de umas mães dos Estados Unidos. E aí começou a pipocar o assunto. E aí eu queria entender o que estava rolando lá fora. E eu vi que estava rolando um alvoroço em relação à cannabis medicinal lá nos Estados Unidos. E eu falei, pô, eu quero isso pra mim.
E eu comecei a pesquisar quem aqui no Brasil estava mexendo com isso. Na época era do Eduardo Faveré, no Rio de Janeiro. E nós fomos em busca dele. Só que até chegar nele, a gente fez de tudo, né? Todo mundo vai me entender o que eu tô falando. A gente comprou, enfim, de várias formas. A gente começou a dar por conta própria até chegar o doutor Eduardo, ele prescreveu. Nossa, eu acho que as mães que iniciaram nessa época, todas têm uma história parecida com isso, né? Sim. Inclusive, é uma frase que a gente fala aqui no podcast, assim, que muitas mães ultrapassaram os limites da legalidade. Mas por quê? Pelo desespero, né, de querer ver seu filho melhorar. Com certeza. E aí foi uma longa caminhada até hoje, né? Até hoje a gente deu uma pausa, porque o Miguel hoje faz tratamento com medicina integrativa. Não, mas o que foi que aconteceu naquela época? Não conseguiu o resultado que você Não, esperava? então, aí que tá. A gente não tinha essa entrada que a gente tem magnífica hoje de vários tipos de marcas e óleos no Brasil. Então, na época, ele usou de uma marca específica, era 0% THC, 100% CBD, e a gente não viu resultado nenhum com o primeiro óleo. O legalizado, né, que a gente importou. E a gente usou vários de associação, a gente comprou de outras mães, de outras marcas, e a gente via que não tinha um padrão. Então, tiveram óleos que fizeram efeitos muito positivos no Miguel, porque Tipo o nosso objetivo antigamente era regularizar o sono e melhorar a questão cognitiva e comportamental dele, né? Ele fica calmo, porque ele era uma criança muito agitada, muito estereotipada, muito... Então, a gente queria acalmar, né, aquele corpo. E a gente teve bons resultados com alguns caseiros, de associação, importados, e tivemos resultados também negativos com alguns. Tiveram óleos que eu tive que suspender no segundo dia, que deu efeito rebote. O que aconteceu? Tava 220, ficou quase 160. Nossa! De ficar 2 dias sem dormir. Então, gente, sério? Eu fui percebendo que faltava estudo, não tinha muitos médicos ainda, o acesso era muito caro. Não é, hoje continua tudo bem, mas é bem mais fácil hoje. Sim. E a qualidade do óleo. Eu comecei a perceber que mesmo até usando a mesma marca, eu não conseguia manter o mesmo padrão naquela época, que hoje a gente consegue. E, por último, a gente deu um óleo que era para desinflamar o Miguel. Eu não estava nem esperando mais questão do sono, nem comportamental. O Miguel estava numa crise muito séria, assim, inflamado mesmo o cérebro dele, inflamado. E a gente queria desinflamar ele. Então, a gente estava usando como neuroprotetor, anti-inflamatório. Por último, a gente estava usando isso. Até a gente chegar na medicina integrativa e dar essa pausa que a gente está fazendo agora. Mas, com certeza, Você pretende voltar a tentar, né? Porque, assim, hoje, realmente, como você falou, existem outras marcas, outras moléculas, inclusive isoladas, assim, que eu acho que vale a pena tentar, né? Com certeza absoluta. Eu sempre tento tudo antes do tarja preta, né? Dos alopáticos. Só que tem uma questão também, né? Que recentemente você descobriu que não era só o autismo, né? Nossa, eu acompanho você, assim, nas redes sociais e eu vi o quanto o Miguel, assim, já sofreu na vida com tão pouco tempo, né? Com tão pouca idade, assim. Isso é uma coisa que sempre me partiu o coração ver o quanto que ele já sofreu. Sofreu muito. Então, e isso que também é uma coisa que vale ressaltar. Quando eu falo que uns deram certo, outros não. Nenhum óleo naquela situação que o Miguel estava iria dar certo. Porque ele estava com uma inflamação mesmo grave no cérebro. Ele tem uma doença chamada PANS, que é pouco disseminada ainda, questão até mundial, que causa muita cefaleia, alucinação, dores, assim, realmente, incontinência urinária, toque, mania, de transtorno do humor, do sono. E não tem canabidiol que fosse resolver aquilo. Entendeu? Agora sim, ele estando desinflamado, a gente consegue entrar com tratamento canábico para uma outra finalidade. Eu acho muito importante também a medicina integrativa, porque, assim, tá tudo ligado, né? Sim. Cérebro, intestino, e eles já são mais inflamados. E aí não adianta não cuidar da alimentação. Assim, eu já cheguei a fazer a alimentação com Enzo sem glúten e sem leite, mas na pandemia desandou o negócio. Difícil. E aí eu não consegui voltar completamente. Assim, a coisa que ele ainda come bastante é pão. Ele ama pão. Usa glúten, né? E pão de queijo e chocolate. Ele ama. Só que, assim, eu tô tentando estudar maneiras, assim, de ver um pão bem gostoso, porque ele já sabe quando não é o pãozinho lá. E o pão sem glúten não é a mesma coisa, né? Mas quando a gente cria consciência, realmente é outra coisa. Por exemplo, a gente produz neurônios no intestino.
Então, se aqui não tá conversando com a cabeça, não tá tudo em harmonia, pro autista é muito prejudicial, tá tudo interligado. E nossa, e com o Miguel foi Sim, aí bastante nós somos a prova proveitoso. viva, né? Ele mudou, assim, da água pro vinho. A gente vivia já numa fase de desistência com o Miguel, né? Nossa. De cárcere total mesmo. Eu tava até comentando com a colega agora. Ele parecia um primata. Eu não tinha Nossa. mais como nem dar banho, higienizar. Eu lembro que você falava assim, ah, Miguel tá 2 dias sem tomar banho que ele não quer. Exatamente, a gente não tinha mais acesso. Ele estava muito, muito assim, fora de si mesmo. Então, assim, a medicina integrativa, o PANS, todo esse diagnóstico foi feito à parte, não tem, é incontestável. Porque quem acompanha o Miguel nas redes sociais vê o antes e depois, assim, E quanto tempo que ele já tá fazendo esse tratamento? 5 meses. Em pouco tempo. Nossa, sim. Ele é outra criança. Já deu uma desintoxicada, né? E o que eu acho legal também nesse tratamento é que você mesma falou, por exemplo, quando escapuliu e ele comeu um biscoito e já viu a diferença, né? Já viu que reage Nossa, diferente. nós tivemos que cortar, né, totalmente a caseína, Uhum. ovo, algumas coisas. E hoje ele come, ele passa mal. É notório. E essa doença, ela causa tique, incontinência urinária e batata. Tipo assim, ele comeu um biscoito, um traquinas. Ele vai lá, vai ter diarreia, começa a fazer assim com a cabeça, ter toque, faz xixi na calça, começa a não dormir bem, Nossa. começa a se coçar. É assim, imediato. Isso. E ele consumia isso todos os dias. Teve dias que ele comia 10 ovos. Nossa. E aí, ele não E ele não podia. pode mais comer. Não pode. Ele tem uma Porque alergia. o ovo é um pouco inflamatório, Ele né? tem alergia a ovo, baixíssima. Só que, como eles são muito sensíveis, é necessário tirar, ainda que seja muito baixa a alergia. Caramba, né? Assim, e a gente pensa assim, poxa, o ovo, ele é um alimento, assim, muito bom, rico, é. né? Mas, assim, não tem como. Não tem como. E ele já se adaptou, assim, a essa dieta nova? Ele é bem seletivo ainda, né? Por causa do autismo, ele é bem seletivo. Só que é isso, ou eu vi E meu filho o Benício definhando. é bem seletivo também, O né? Benício é mais que ele, né? Mais que o Miguel. O Benício é aquele autista, assim, cheio de manias. Então, só usa camisa preta, só come comida branca. Sério? O Benício hoje, ele só come 3 tipos de alimentos. Comida, assim, que é arroz, batata e macarrão só, água e sal. E como é que faz, tipo, pra proteína, alguma A gente coisa? tem que suplementar. Caramba. A proteína a gente suplementa com colágeno, que se transforma em proteína, porque não tem nem... Ele não aceita. Mas olha, assim, eu já vi relatos, né, de autistas que melhoraram muito a seletividade com a cannabis. Sim. Então, pode ser que Pode com o ser. tempo Ele melhore, tem melhorado, por exemplo, a frequência. Ele tem comido melhor, mais, assim, quantidade. Porque ele tem essa dificuldade também de mastigar. Ele não tem interesse, essa busca pela comida. Ah, Entendeu? sim. Faz Mas parte é do bom que, diagnóstico por também. exemplo, assim, o CBD que ele tá usando, que é o Broad, não tem THC e tem CBD que, na verdade... Não, na verdade, é o THC que ele estimula um pouco o apetite. E então, ele tá conseguindo comer melhor mesmo, assim, Sim. que bom, né? Mas eu acho que é por causa do CBG. É verdade, o CBG, ele abre um Sim. pouquinho. E, assim, já... Como é que é, assim, essas tentativas com ele, assim, de introduzir a proteína? O Benício, eu acho que a gente não vai ter sucesso, porque ele é vegano. Porque o Benício associa... Meu Deus, a Siri. Ele associa a carne ao animal. Ah, E até o sim. ovo. Ele é ovo, vocês são doidos? Comendo galinha, Ah, pintinho? gente, sim. Vaca, não. Então, assim, eu acho que vai Acho ser válido, difícil. Então, assim, eu queria que ele comesse verduras, outras frutas, mas assim, deixa quieto a carne, entendeu? Sim. Porque eu acho que vai ser um pouco difícil. Agora, o Miguel come todo dia carne. Sério? Porque ele não tá podendo comer nada, ele não come arroz e feijão. Não come, ele só come a proteína. O Miguel nunca comeu arroz e feijão. Tem ideia? A vida inteira, Caramba. 11 anos, nunca comeu nenhuma fruta. Caraca, Nunca. não. Nem bebezinho, assim. Não, ele vomitava tudo. Eu Nossa. amamentei o Miguel até 2 anos e meio, porque ele não aceitava papinha. Caramba. Ele vomitava tudo. Nossa, difícil, né? Muito difícil. E sempre teve aquele, você não oferece, você não faz. Nossa, sempre tem essas falas, né? Assim, Gente. não, que parece que é a gente que tá fazendo alguma coisa errada ou não tá fazendo o suficiente, né? Pois é, não. E aí, Aline, você não faz comida. Pô, eu fiz curso de gastronomia. Gente. Adoro fazer comida. Tipo, não é o caso, gente. Pelo amor de Deus. É complicado. E eu vi recentemente também no seu Instagram que você falou que o Benício, ele tá com uma resistência de ir pra escola.
E é difícil porque não dá pra saber, né, o que aconteceu. Sim, mais uma vez a comunicação, o nível, mesmo ele sendo um, Complicando, né? porque ele não consegue expressar o porquê, essas limitações sociais que ele tem. Então, quando ele fala pra mim, ele externa, mamãe, eu quero ir brincar com os amiguinhos da terapia. Eu não quero brincar com os amigos da escola, alguma coisa está acontecendo nesse ambiente. E aí vem toda aquele nossa preocupação, né, da escola, da rotina, o que acontece quando a gente não tá, até Exatamente. quando a gente vai poder proteger. É uma angústia muito grande. E na terapia ele gosta de ir, na Gosta. escola é Ele não complicado, quer. né? E é de um tempo pra cá, né? Então a gente fica muito preocupado com todas essas notícias, tudo que a gente vê, né, que Nossa, sim. acontece. E eu fico falando até quando que é bom pra ele, né? Porque a gente escutando os relatos dos autistas adultos, pouquíssimos gostaram de ir pra escola. Pouquíssimos, né? Todos eles falam como se fosse uma tortura. E eu fico me perguntando até onde eu tô acertando, né? Não, e as pessoas cobram que a gente seja perfeita, tanto na maternidade neurotípica quanto na atípica, eles cobram que a gente, né, dê conta de tudo, e assim, a gente não consegue dar conta de tudo. E às vezes, por exemplo, já teve casos, eu sei que o Miguel já fugiu, o Enzo já fugiu também, e assim, às vezes fica parecendo que é displicência nossa, Não é? mas não é, é porque assim, lá em casa, assim, todo segundo a gente tem que estar de olho. E piscou já era. E eles são muito inteligentes. É porque as pessoas veem a deficiência, até o autismo com o DI, e acham que são pessoas. Não, cara, eles fazem planejamento, eles têm metas. Sim. Quando o Miguel foge, ele teve um objetivo. Aham. Pode ter certeza. Muito autista foge porque justamente quer mergulhar no lago tal, quer ir correr pro parquinho tal, aí acaba tendo atropelamento. Eles Nossa. têm um objetivo, não é simplesmente entendeu? Sempre, quer ir na casa do parente, do primo. É, Sempre é um objetivo. Encontra o autista lá no shopping, que ele lembrou que um brinquedo lá da loja tal, ele sim. quer o brinquedo. E vai lá. A memória deles é incrível, É né? incrível. Gente. E assim, eu quero falar sobre uma coisa que eu sempre falo aqui e nas minhas redes sociais, que é que a gente precisa cuidar de quem cuida. No caso da gente, a gente merece ser cuidada, a gente precisa se cuidar, olhar pra gente. E eu sei que você também começou agora uma experiência com a cannabis medicinal. Como é que foi? Se você puder falar, qual é o Com diagnóstico e certeza. tudo. Então, desde o ano passado, eu comecei a sentir o meu corpo falhar. Eu tava tendo muita crise de ansiedade, sempre fui ansiosa, mas assim, de querer ir pro hospital, eu tô infartando, aquela coisa, aquela exaustão, burnout, de se autolesionar. Nossa. E aí eu comecei a buscar, assim, meios de tentar amenizar isso, porque tarja preta eu sou viciada há muitos anos. E, aliás, isso é uma realidade muito comum da maternidade atípica, né? Os pais acabam indo para tarja preta. E eu queria sair disso, porque a tarja preta não estava mais funcionando. Porque com a tarja preta eu estava tendo esses movimentos. Então, eu conheci, né, o Dr. Gil. Uhum. Ele me consultou e ele passou, né, o protocolo para mim. Eu tomo 2 tipos de óleo hoje, para ansiedade e para dores crônicas. Então, você falou que ele te diagnosticou com fibromialgia. Tipo, ele não me deu diagnóstico, mas assim, porque a minha mãe tem, Uhum. então a gente sabe que é uma questão um pouco genética, mas muito ligada ao estresse, exaustão, Aham. e a gente vive essa exaustão 24 horas, então tudo leva a crer que eu tô indo pelo mesmo caminho. Uhum. Então, ele passou creme e melhorou muito, e eu já me livrei de um dos tarja pretas, Jura? Que legal. que eu tomava durante o dia para dormir, eu só uso para dormir, e eu tomo o olhinho, eu me sinto mais, assim, contempladora, mais de boa, sabe? Ele falou muito do nível de cortisol, Uhum. então isso eu acho que deu uma boa regulada e para mim tá sendo ótimo, porque eu consigo ter mais aquele E tem timerzinho. pouco tempo também, né? Quanto Pouco tempo, tempo? mesmo tempo do Benício. Nossa, que legal. Mas assim, eu acho que a tendência, eu espero, mesmo assim, que você consiga depois desmamar essa medicação do Totalmente. sono, É a porque minha também. eu acho que vai dar certo. Até porque o tarja preta, a longo prazo, a gente sabe que causa várias questões mais sérias de saúde. Então, a gente acaba mascarando um problema que vai vir no futuro, bem ou mal. Agora, assim, nós, mães atípicas, eu sempre falo uma frase que é assim, a gente tem, não é se, é quando a gente vai mergulhar na informação e estudar e se informar mesmo, porque sem isso a gente vai acabar negligenciando, né, o tratamento deles, assim, isso já aconteceu comigo, mas eu decidi que não, agora eu preciso
olhar para o tratamento dele, eu preciso aprender mais, por exemplo, sobre a cannabis. Sim. Foi uma coisa assim que me encantou mesmo. E eu sei que você também é assim, você vai lá, inclusive você está fazendo faculdade, né, de... Terapia ocupacional. Porque eu acho assim, a gente não tem que ser especialista, mas tem que ser o mínimo interessado, gente. Sabe? Porque a gente tem que ter as rédeas da nossa vida, dos nossos filhos. Porque se você não entender minimamente, vão fazer o que você quiser, o que quiser com seu filho, com a sua vida, com a saúde do seu filho, porque você não tem conhecimento. Então, assim, não é, eu vou virar expert. Eu gosto de me aprofundar, porque eu criei o hiperfoco, eu vivo autismo, eu respiro isso, entendeu? Só que, assim, gente, tem que se interessar um pouquinho. Porque senão é o mesmo do mesmo. Eu passei por isso. Anos de terapia. E apanhou e aprendeu Muita assim... coisa. Tipo assim, anos de terapia. Aí depois de 6 anos, pô, meu filho tem uma hipotonia forte. Mas, meu Deus, gente, como é que ele tem hoje? Ninguém me falou isso. Uhum. É uma coisa que hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu faço assim no braço do menino, eu vejo que ele tá entendeu? Então, assim, não é ser soberba, não é me achar, quero tomar partido. Não, gente, é uma coisa que tem que ser. A gente tem que estar inteirado nas nossas vidas, dos nossos filhos. E o tempo é precioso, né? Com certeza. Não volta atrás, assim, às vezes já aconteceu comigo de eu pensar assim, nossa, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse feito aquilo antes, a gente carrega a culpa, não tem jeito, né? Sim, sim. E é a questão por exemplo, eu tô fazendo terapia ocupacional, é também usar a coisa a seu favor. Uhum. Eu respiro isso, eu vivo em terapia, por que que eu não vou entrar, é a mesma coisa da cannabis? Uhum. Por que que a gente não vai trabalhar? Por que que a gente não vai falar disso, se a gente tá vivendo isso o tempo todo? Até porque, por exemplo, você, como muitas outras mães também, largaram a vida profissional para cuidar dos filhos, né? Sim, total. Só que chega um momento que a gente precisa disso, a gente precisa voltar a ter uma vida, a gente precisa voltar a se olhar e trabalhar. O trabalho, assim, ele traz um sentimento pra gente, assim, tão recompensador, né, assim. E agora você tá voltando, né, tanto a estudar como a Sim. trabalhar, e assim, isso é muito importante, né? A gente se sentir pertencente novamente ao mundo. Porque a gente fica, às vezes, anos ali na sombra e fazendo somente, não é somente, é muito importante, mas vivendo só a maternidade o tempo todo. E existe muito mais que isso, né? A gente pode agregar ao mundo muito mais do que somente ser mãe. A gente pode ajudar. Eu sempre falo essa frase, assim, eu sei que eu vim para esse mundo para ser mãe, mas para ser também muito além de mãe. Claro, com certeza. Porque, assim, eu acho assim, eu acredito muito que cada um de nós tem um propósito, uma missão, e que não é só sobre a gente, é sobre o todo, né? Com certeza. Eu super sou a favor desse pensamento. Eu sei que você ajuda muitas mães, assim, lá no Instagram, e é muito legal o teu trabalho lá. E eu sempre te falei isso, eu acho que você precisa, sim, levar isso como um trabalho e ser remunerado por isso, sim, porque você se dedica muito, né? E eu lembro, você falando, né, um pouco de agora, como é que tá agora, como é que tava antes. Quando eu comecei a te acompanhar, eu lembro que você tava numa fase muito desacreditada, né? Sim. Muito assim, é isso, o que que a gente vai fazer, sabe? Mas hoje não, eu já consigo ver uma linha assim que consegue, sabe, sonhar, pensar lá na Sim. frente. Eu dou esse crédito muito à melhora do Miguel. A Sim, recuperação. com É certeza. claro que falta muito ainda para ele, mas eu acho que eu tava adoecendo junto com o Miguel, eu e minha família, porque é isso. Você vê um filho em cárcere, totalmente debilitado, como é que você vai continuar Sim. com uma situação dessa? Então a gente tava todo mundo ali no limbo junto com ele. E não tem rede de apoio, né? Não Que é tem. muito importante, mas assim, a maioria não tem. Pois é. É a realidade da maioria. E eu, assim, eu sei que eu sou privilegiada porque a gente tem acesso à terapia, a gente consegue ir ao médico, com a ajuda do Instagram da galera lá, a gente conseguiu fornecer esse tratamento pro Miguel da medicina integrativa e investigação. Foi com o apoio da galera lá. Então, assim, mas a maioria não tem e nunca vai ter, nem ter acesso. Então, é por isso que é importante estar falando sobre isso aqui, sobre cannabis, sobre pães, sobre medicina integrativa, porque as pessoas precisam, pelo menos, saber que existe. Então, isso é muito importante. Acho que a informação, ela abre horizontes, ela salva, né? Pois E é. eu acho que você faz isso muito bem lá no seu Instagram e a gente está fazendo isso aqui também com esse intuito, sabe? De informar para que mais famílias, né, tenham conhecimento e acesso a esse tratamento também. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, você, mesmo, o que eu acho muito legal, você mesmo tendo aquela experiência lá atrás com o Miguel, em que
você teve que dar uma pausa e não teve, de repente, o resultado esperado, mas mesmo assim você ainda acredita na cannabis. Com certeza. Tanto que eu estou usando em mim e no Benício. Como eu falei, eu quero muito, porque assim, é neuroprotetiva, tipo assim, é muito nutritiva. Então, assim, eu super acredito, ainda mais com toda essa tecnologia que a gente está aí hoje, todo esse estudo, todo esse empenho dos médicos, eu acho que só tem a agregar. Eu não tenho porquê, se eu tiver acesso e possibilidade, não fazer o tratamento. Entendeu? Eu acho que todo mundo deveria ter a oportunidade, pelo menos, de escolher se quer ou não. Com certeza. E a gente, assim, que agora estamos inseridas, né, no mercado da cannabis, assim, seja como comunicação, com comercialização, né, consultoria, alguma coisa assim, a gente está inserida nesse mercado e nós somos mães e mulheres, isso é muito legal. Só que a gente precisa ainda, né, ser mais credibilizada, né? Sim, tem que quebrar muitos tabus aí, né? Que a gente sofre na mão do povo. Mas, e também conscientizar. Por exemplo, tem uma mãe me assistindo aqui agora. Ai, o que essas mulheres estão falando? Cara, não, isso é uma coisa irreal pra mim. Gente, não é. Não é. Por eu estar falando aqui, botando a minha cara no sol, Manu, que vai chegar o conhecimento, quem tá aí do outro lado, e se comunicando. O que o meu filho tinha 5 meses atrás, eu nem sabia que existia. E foi se comunicando, pedindo ajuda, trocando figurinha. A gente compartilhou o vídeo e tudo. Uma rede de apoio legal. que o acesso chegou, entendeu? E a gente tá aí. E assim pode ser com cannabis medicinal para todo mundo que queira. Muitas pessoas me perguntam todos os dias, Manu, como eu faço para começar o tratamento com a cannabis medicinal? Gente, é simples, tem um caminho. Você vai primeiro precisar fazer uma consulta com o médico e com essa prescrição em mãos, você vai emitir a sua autorização de importação no site da Anvisa, que é bem rapidinho, sai em uns 5 minutos. Mas existe um profissional que é indispensável nesse processo, que é o consultor canábico, que vai te ajudar em cada detalhe desse processo. Eu vou deixar aqui para vocês o contato da minha consultora pessoal, que é a Priscila Diniz, que é uma das maiores consultoras canábicas do Brasil. Ela entende muito sobre cannabis medicinal. E, além disso, ela tem 2 filhos especiais que utilizam também a cannabis medicinal. E, caso você precise, ela também pode te auxiliar a solicitar o tratamento judicialmente. Ela também capacita equipes sobre isso. Enfim, a Pri é super atenciosa, ela vai tirar todas as suas dúvidas. Eu vou deixar aqui os contatos dela. Eu faço umas perguntas aqui para os meus convidados, assim, porque eu quero saber a opinião deles, né? E já que você ainda é a favor da cannabis, e que bom, eu queria te perguntar assim, se você tivesse que convencer uma família que tem um preconceito ou que tem medo, né, de iniciar o tratamento, o que você falaria para convencer? Então, eu acho que, como eu falei, se tiver oportunidade, tenta. Porque quais são as vias? Remédios tradicionais, ou não dá nada, deixa rolar, ou a cannabis medicinal, a medicina integrativa, eu acho que a oportunidade, ela bate na sua porta e você tem que agarrar. Foi como eu falei, hoje em dia não é uma coisa desconhecida, tem muito fundamento, tem estudos, ainda mais sobre o autismo, então por que não tentar? Entendeu? Porque tem tantos casos, né? Tantas comprovações, tipo, nós mesmas, nossas famílias são provas, Prova né? viva disso. Então, por que vocês não vão tentar algo que pode ser muito bom para a saúde, para a qualidade de vida de toda a família, né? Porque com certeza. Melhora todo mundo. Se o nosso filho não tá bem, a gente não tá bem, e vice-versa. Então, assim, eu indico para todo mundo, tentem, E se busquem. a gente pode sair e dar uma volta e passear, aconteceu isso esse final de semana, né? Como vocês Sim. saíram, passearam, foi tão legal. Sim, eu acho que toda tentativa é válida. Eu acho que é um ato de amor. Você buscar pela melhora. Com certeza. Para finalizar, cannabis é droga ou remédio? Depende. Depende da mão de quem cair, da sua intenção. Na minha, é remédio. É um santo remédio. É amor, é cura, entendeu? É caridade. Isso que se representa para mim. Saúde. Agora, vai da intenção de cada um, né? Eu sei da minha verdade. Aí fica a consciência de cada um. Verdade. Aline, queria te agradecer muito. Você veio lá de Teresópolis para participar. Nossa, Eu que agradeço, que amiga. honra, muito obrigada. E muito feliz. E eu quero te fazer um convite aqui, tá? Para você voltar mais vezes. Ai, meu Deus. Para você ser uma co-participante aqui sempre, porque tem muito assunto pra gente debater, né? Com certeza. E podem contar comigo sim, e até lá no meu Instagram, quem tiver ajuda. Eu sempre tento responder todo mundo, ajudar a dar as vias. Eu estou à disposição.
tá? Obrigada, muito Obrigada a você. obrigada.